Filho e do Espírito Santo. Amém. Vererandas irmãs, amados irmãos, estamos, portanto, hoje honrando de modo especial a Santíssima Trindade. A gente passou pela festa do Natal, pela ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, Pentecostes, e hoje a festa da Santíssima Trindade, definida pelo Papa, para louvarmos de modo especial, porque a Santíssima Trindade é a coroação, né, de toda a obra salvadora. Tudo parte da Santíssima Trindade e tudo caminha em direção à Santíssima Trindade, esse grande mistério da nossa fé no Deus uno e trino. Deus é um em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Este mistério da Santíssima Trindade que nos foi revelado no Novo Testamento, principalmente por meio da mensagem de Jesus. No Antigo Testamento nós tínhamos uma revelação de Deus Criador, o Deus Criador de todo o universo. Já no Novo Testamento, por meio de Jesus, Jesus revela a figura do Pai, Jesus revela o Espírito Santo. E Jesus, nos seus ensinamentos, ele fala: eu e o Pai somos um. Ele demonstra que existe um só Deus, os três têm uma mesma natureza, os três o mesmo poder, a mesma eternidade, a mesma presença, uma só natureza, um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim nos revela Jesus. Em vários momentos na Sagrada Escritura, na vida de Jesus, a gente percebe as três pessoas. Por exemplo, no batismo de Jesus, lá estava a voz do Pai, Jesus sendo batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba. Isso acontece também no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus. Quando Jesus parte para o céu, ele fala que vai até o Pai para enviar o Espírito Santo, três pessoas. E hoje acabamos de ouvir no Santo Evangelho, no mandato de Jesus, ide evangelizai, pregai, batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Santíssima Trindade. Por isso que a Santíssima Trindade, sendo o princípio e o fim de tudo, nós devemos ter uma intimidade, um trato muito grande com as três pessoas, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta nossa união com a Santíssima Trindade começa no dia do nosso santo batismo. Quando o padre vai batizar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali a Santíssima Trindade toma posse daquela criança, daquela alma. Quando a gente recebe uma bênção, o perdão de Deus, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim várias orações, as orações da missa, quando o padre vai até o hospital, a bênção que o padre dá, depois que falece diante do corpo, o padre dá a última bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade acompanha a nossa vida cristã. E mais ainda, nós somos templos. A nossa alma é um templo da Santíssima Trindade. Isso que é o mais importante, a habitação de Deus em nós. Aquela pessoa que vive em estado de graça, que vive a vida cristã, ela é portadora de Deus, ela tem Deus dentro de si. Pensar muito nisso, refletir muito nisso. O católico, o cristão de verdade, é aquele que tem Deus dentro de si, é aquele que tem a Santíssima Trindade dentro de si. O nosso coração, a nossa alma é morada, é o templo da Santíssima Trindade. Por isso que quando Santa Isabel da Trindade, ela que tinha muita união com a Santíssima Trindade, quando ela ouviu falar da sua sobrinha, sua primeira sobrinha que foi batizada, ela falou: se eu estivesse lá, eu iria me ajoelhar e adorar e louvar a Santíssima Trindade que está dentro do coração daquela criança. E é isso mesmo que acontece no dia do batismo. Já não é mais escrava do demônio, mas ali tem a Santíssima Trindade. E ela falou: se eu estivesse lá, eu ia me ajoelhar diante daquela criança. Não porque
por causa da criança, mas por causa de Deus que está dentro dela, da Santíssima Trindade. Daí a nossa missão de louvar e adorar a Santíssima Trindade, e buscar essa intimidade. Santo Tomás de Aquino nos fala que o conhecimento, esta contemplação da Santíssima Trindade na nossa vida, é o meio mais eficaz para a gente ter uma espiritualidade mais profunda e mais sincera com Deus. Buscar a vida de Deus em nós, buscar a Santíssima Trindade. Quando a gente comunga, quando a gente reza, quando a gente vem à missa aos domingos, lembrar disso. Mais do que vir aqui na igreja para pedir, para ficar fazendo uma troca com Deus, você vem em primeiro lugar para adorar, para louvar, para amar a Santíssima Trindade. Essa é a nossa missão. Todos nós fomos criados para isso, para amar e servir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a nossa missão, viver na Santíssima Trindade, sermos portadores de Deus na nossa vida e no nosso coração, para que possamos também chegar um dia diante da Santíssima Trindade. Por isso, aquele que tem a Santíssima Trindade, aquele que vive na graça de Deus, ele tem uma faísquinha, ele tem um pedacinho de céu. Embora nós não estamos no céu, estamos numa dimensão temporal, aqui não é o céu é outra dimensão, mas não faz diferença. Por quê? A outra dimensão vai ser a posse de Deus, e quem já tem a posse de Deus nessa terra, já louva, já adora a Deus, já tem essa alegria, essa beleza de viver na presença de Deus, ele já tem um pedacinho do céu, ele já entende que Deus está morando em si, ele é portador de Deus, ele tem essa alegria. Embora nós somos tão miseráveis, um vaso tão frágil, mas Deus quer morar dentro de nós. Um dia Santa Teresa, ela na sua contemplação, uma santa mística, né, Santa Teresa d'Ávila, ela se perguntava, ela não entendia, ela ficou espantada, por que eu tão frágil, tão pecadora, tenho a Santíssima Trindade dentro de mim, eu não sou digna? E aí Deus falou para ela, olha, você não é tão pequena assim não, você não é tão miserável, porque você é feita à minha imagem e semelhança. Olha que alegria, nós somos imagem e semelhança de Deus, e podemos trazer Deus dentro de nós, Deus pode morar dentro de nós, eu posso ser portador da graça de Deus, da beleza, do rosto do Filho, do Pai, e da presença do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, nosso coração se alegra. Vamos pedir essa fé que nós temos em Deus. É um mundo espiritual que acontece dentro de nós, mas acontece de forma real, não é fantasia, não é imaginação. Deus habita dentro de nós pela graça. A Santíssima Trindade habita em nós. Essa habitação começa pelo batismo e vai terminar, e nunca vai terminar em realidade, porque a gente vai morrer e vai para os braços também da Santíssima Trindade no céu. Que possamos buscar a Deus no nosso coração, que possamos ter uma alma mais limpa possível, uma alma santa, uma alma reta, limpa, porque nós somos portadores de Deus, porque nós queremos ter Deus dentro de nós, morando na nossa vida e realizando as suas maravilhas. Confiemos nesta graça, nesta grande dádiva de Deus, de poder participar da sua própria vida, da sua própria divindade pelo batismo e pela sua graça. Assim queremos viver pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, para que um dia possamos reinar no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.